cultivo do pepino é uma atividade cada dia mais desafiadora, que será ainda mais eficiente com a incorporação de conhecimento avançado para ampliar a eficiência e a qualidade do pepino. E para nos falar sobre o equilíbrio nutricional para a melhor qualidade do produto no pós-colheita, convidamos agora o senhor Pedro Henrique Dziuba, gerente de desenvolvimento técnico da Cosmocel. Bom dia a todos. Vamos apresentar um cenário básico de nutrição. Agradeço o convite da Agrogirassol, que é nosso parceiro de trabalho aqui na região. E tudo que eu apresentar aqui depois corre por respaldo da Agrogirassol para dar continuidade a qualquer interesse de melhoria nutricional. Tá ok? Bem, a Cosmocel é uma empresa global, uma empresa mexicana, com 57 anos de mercado agora. Tá? Atua no setor de nutrição vegetal, tem sua fábrica basicamente em Monterrey, no norte do México, e hoje já estamos atuando em mais de 40 países do mundo. Tá? Os produtos que a gente manufatura são produtos mais especiais no segmento de nutrição, no segmento de adubação ou fertilização, como queiram. São produtos que a empresa desenvolve para que a planta possa tomar com muita facilidade, tá? Que não fique sobre muita dependência química do solo. Então, isso facilita bastante a alimentação, a adubação, a aplicação, o manejo e a economia também de fertilizantes e, finalmente, a eficiência produtiva da planta. Tá? A Cosmocel também atua de forma muito técnica, sempre criando um apoio técnico tanto para o nosso distribuidor quanto para o nosso produtor, nosso cliente, para que ele tenha uma solução boa em nutrição e que atinja todos os seus objetivos de rendimento. Tá? A convite da Agrogirassol, o Felipe e o Jodelma me pediram para fazer uma apresentação que fosse bem elucidada no segmento básico da nutrição, para que vocês, vamos dizer, se atentem mais a todas as fontes que a planta precisa absorver e que vocês podem chegar a atingir produtividade e, principalmente, qualidade. Tá? Então, tomando por base a nutrição básica, uma planta é formada por matéria orgânica, água e minerais. Essa é a formação básica de uma planta, a constituição básica de uma planta. Na maioria das plantas, a maior quantidade é água, a segunda maior quantidade são material orgânico, e a terceira, por fim, são os minerais. Infelizmente, essa pequena quantidade de minerais é que mais o produtor coloca, é o que mais se atenta. E, infelizmente, é o que limita a planta a ter uma boa produtividade e limita a planta a ter boa sanidade também. Então, aqui a gente vai ver quais são as fontes que a planta mais precisa para produzir. As fontes que a planta precisa absorver para crescer, desenvolver e dar seus frutos, e ser sadia e ter qualidade. Tá? Então, aqui, como eu gosto de gerar um pouco de perguntas na plateia, e vou perguntar para alguém, porque é importante eu ter essa noção aqui de vocês. Quem me diz qual é a primeira nutrição básica da planta? Qual é a primeira fonte que ela mais absorve em grande quantidade? Nitrogênio. Fósforo. Excelente resposta. Essa é a fonte de maior quantidade de absorção da planta. Nitrogênio, fósforo, são alimentos, sim, mas vocês vão ver onde eles estão nessa escala. Segunda, tem alguém que possa falar? Água, quase. Não. CO2, quem disse?
Excelente. CO2. Essa é a segunda maior quantidade que a planta absorve. Agora vocês comecem a pensar se vocês estão dando atenção a isso, quando estão cultivando. E a terceira, água. 3 quantidades gigantescas. E a menorzinha de todas são os minerais. Tá? Essa é a menor quantidade que a planta absorve. E, finalmente, se analisar o pepino, que em questão é esse assunto, a maior formação do pepino está nesses componentes. Vai se achar uma quantidade muito pequena desses minerais. Mas vocês colocaram muito minerais no solo, na fertigação, na folha. E aí, aonde estão esses minerais? Aonde foram parar? Não saíram com o pepino. Continuam na biomassa de vocês, aquela que vai secar e vai morrer. Por isso tem que reciclar esses materiais. Aquela biomassa seca, aquele pé de pepino seco, está cheio de minerais. Tem que ser reaproveitado, tem que reciclar, como as florestas fazem. Não reciclam? Florestas reciclam, são sadias, não produzem muito, mas têm alta sanidade e alto equilíbrio. Tá? E assim, com toda essa absorção dessas fontes, a planta se forma assim, com 85% de água, aproximadamente. Isso varia muito de algumas plantas. Uma matéria seca de 15%. E dentro dessa matéria seca, ainda 92% é proveniente dessas duas fontes. E só um 8% aproximadamente é o que vocês colocaram de adubo, de matéria orgânica. Tá? Muita quantidade, muito pequena. Então, o que vocês têm que ter em mente quando estão cultivando, cultivando alguma cultura, seja ela pepino ou qualquer outra cultura? Que essas fontes, por escala de grandiosidade, têm que ser muito bem observadas. Para quem está em ambiente protegido, precisa ficar de olho nessa fonte. O plástico pode bloquear a luz. E é muito comum a gente avaliar com medidor de luz baixa luminosidade em estufas com plástico sujo. É muito comum. Ah, mas eu não vou comprar plástico, está muito caro. Então não cultive sobre o plástico, cultive sobre campo aberto. Se você não vai trocar o plástico no tempo determinado pelo fabricante, não faça protegido, faça em campo aberto. Porque se você afeta a entrada de luz na estufa, essa primeira fonte, essa já se tornou desnecessária, essa também está desnecessária e essa está desnecessária. Então, todo mundo que está envolvido aqui sai de canto. Não tem função eu ficar recomendando, ajudando vocês com nutrição, a Petroís ajudar com água e não tem luz. Tá? Então, é importante que sigam essa escala. Ah, eu tenho dióxido de carbono? Ah, mas todo mundo fala que o ar está cheio de dióxido de carbono. Sim, tem. Mas, na verdade, nossa atmosfera é mais composta por nitrogênio. E as plantas sabem muito bem de onde vem esse ar. Tá? Vejam, a planta tem 2 bocas de alimentação, o sistema radicular e o sistema foliar. O sistema radicular é responsável e tem aptidão e tem habilidade de absorver água e minerais. Tá? Tanto da chuva quanto da irrigação. E as folhas têm aptidão de absorver o CO2 e a luz solar. As 4 fontes que nós mostramos. As folhas sempre falam com a gente. A questão é olhar como. Saber como ela está dizendo. Debaixo das folhas existem estômatos, falando na língua técnica, mas eu vou ilustrar para quem não sabe o que é isso. São como se fossem nariz. Muitos narizes debaixo da folha. Mas por que estão embaixo? Por que não estão na parte superior? Tem na parte superior, sim, mas é bem pouquinho. Estão embaixo porque eles estão dizendo da onde vem o CO2. E de onde vocês acham que vem o CO2? Da matéria orgânica que todo mundo adora usar. Mas tem que usar de forma correta, de forma certa. A matéria orgânica que é utilizada no dia a dia, ela não tem uma grande responsabilidade de fazer só um afofiamento do solo, deixar o solo fofinho, macio, não. Ele tem a grande responsabilidade de fornecer CO2,
dióxido de carbono. E não é outro carbono que vem escrito em rótulo de produto, em sacaria, nada. É CO2. É isso que a planta come, não come outro carbono. E tem que ser decomposição dessa matéria orgânica, ela tem que estar em superfície no solo, não tem que estar enterrada. Se eu enterro a matéria orgânica, ela fica aqui, ó. E esse gás começa a ser absorvido pelo sistema radicular, porque o sistema radicular absorve gases também. Mas o gás que o sistema radicular tem que absorver é oxigênio. Por isso que quando você deixa o solo mais macio, mais arejado, a planta responde melhor. Sim, responde. Mas se tem matéria orgânica aqui batida com tobata, misturada, tudo ali, vai ter também CO2, além do oxigênio. E normalmente a planta absorve esse CO2 aqui, mas não é o caminho certo de entrar. E não vai fazer tão bem a planta. A dificuldade é que a gente não sabe medir e ver isso, mas a planta mostra com baixa produtividade, com sanidade ruim e assim por diante. Então, coloquem a matéria orgânica no lugar certo, na superfície do solo, como as florestas mostram para vocês todos os dias. Porque florestas vivem milênios e ninguém aduba, ninguém enterra matéria orgânica. Porque a matéria orgânica está na superfície do solo, não está enterrada. Nós não estamos interferindo no processo de decomposição. Quando você enterra, você afeta o processo de decomposição natural. Tem que ser sobre o ar, não sem ar. Quando eu enterro matéria orgânica, tem os bichinhos ruins aqui no solo, não vou falar tecnicamente, mas Haustonia, Fusarium, Phytium, vocês já escutaram muito isso. Eles vão adorar a matéria orgânica aqui dentro, porque ela pode putrefar e pode gerar solutos interessantes para os maléficos. Sim, comida para eles. E os benéficos que poderiam estar ajudando a planta, perdem população aqui, perdem espaço. E logo o solo está todo cheio de fungos, bactérias, outros organismos, como nematóides, por exemplo, e o seu custo, o seu gasto de produtividade começa a se incrementar, porque você tem que comprar veneno, agrotóxico, para combater o que você mesmo criou. Certo? Então, fiquem atentos, tentem ser mais ecológicos, mais ambientais, mais simples. Matéria orgânica aqui em cima. Claro, por tecnologia, hoje podemos interferir em colocar matéria orgânica enterrada de forma tecnológica. Mas não é o fato de conversar isso hoje. Vocês vão conversar isso com o pessoal com o seu Adelmo, com o Felipe, depois a nível de campo. Mas, de forma botânica correta, é por cima do solo que se coloca a matéria orgânica. Certo? É claro, ela vai se decompor. Eu vou mostrar o processo de decomposição dela aqui, vocês vão ver como é que funciona. Tá? Eu quero que vocês se lembrem que essas duas bocas comem de forma distinta, então. Tá? Água e minerais por aqui, e por aqui luz e CO2. Esse é o fato. Outro fato aqui que está marcando 20 centímetros é para lembrar que toda planta sempre tem a maior alimentação na camada de 0 a 20. Portanto, as amostras de solo, as análises de solo, também têm que ser tiradas nesse perfil. Aqui, próximo ao tronco, nas raízes mais grossas, nascem as radicelas, que são verdadeiros canudinhos, que sugam toda a água e nela o mineral dissolvido. Se o mineral não tiver dissolvido, também não é absorvido. A planta só come na forma líquida. Tá certo? Então, eu não tenho que me preocupar tanto com profundidade. Ah, minha raiz tem que descer 1 metro de profundidade. Para quê? A planta sabe definir o tamanho radicular. Conforme a altura da copa, ela sabe colocar sua raiz na mesma proporção. Mas a alimentação de água e minerais de qualquer tipo de planta sempre vai ficar na camada de 0 a 20. Por que que a planta faz isso? Pelo mesmo fato que ela faz, que ela desenvolveu na sua evolução, os narizinhos aqui de baixo. Por que as raízes ficam aqui em cima? Por quê? Por que as raízes não ficam aqui embaixo, que absorvem água? Por quê? É bem simples. Já falei da folha, por que que o estômago está para baixo e não para cima? Exato, CO2 sobe. E aqui, a água desce. Então, se a água desce, é claro que a raiz não é boba, ela vai colocar as radicelas bem na frente do impacto da água.
para que dê tempo dela absorver o máximo possível antes que a gravidade leve tudo para baixo. Então, a planta já mostra como ela trabalha, certo? Outro fator importante nesse ambiente aqui é que essa fábrica alimenta essa bomba de captação. Isso aqui seria uma bomba de captação, isso seria uma fábrica, ilustrativamente. Hoje já sabemos, por muitas pesquisas, vocês podem procurar na internet, vão ver bastante coisa, que já sabe-se que a planta produz certos solutos aqui e lança nessa periferia toda para cultivar seus micro-organismos, que ela sabe qual ela quer, qual ela precisa para ela poder ter uma vida melhor. Então, normalmente, dentro dessa fábrica existe N informações que a gente nem conhece ainda, e que ela produz N solutos e são lançados aqui para atrair organismos bons. Mas, para isso, vocês também têm que ajudar. Não podem ficar enchendo isso aqui de matéria orgânica não decomposta. A única matéria orgânica que vocês podem enterrar, e tenho que ter certeza que é humus. Humus na forma estável, ou seja, que não decompõe mais. Aí podem enterrar, sem dúvida. Mas se a matéria orgânica que você vai utilizar tem qualquer possibilidade de decompor, então ela tem que ficar por cima. Certo? Bom, isso aqui também é muito importante vocês observarem. Que dependendo do que vocês colocam de cobertura morta, atividade microbiana que vocês têm no solo, quantidade de humus ativo que tem no solo funcionando, que seria humus estável, você consegue disponibilizar para a planta também muito mais CO2 saindo do solo. E em combinando com a radiação que é muito alta, normalmente a sobra de radiação, a sobra de luz, você pode fazer com que a combinação dos dois, mais água e mais minerais, gere mais produtividade. Então, onde está o incremento de produtividade e qualidade? As duas coisas estão em você proporcionar mais CO2 para a planta. Não é colocar mais nitrogênio, mais fósforo, mais potássio. Não. É você proporcionar mais CO2. Quanto mais CO2, mais combinação com a radiação, mais carboidratos são formados. E se tem mais carboidratos, a planta pode guardar mais. Pode gerar mais estoques. E, assim, sua produtividade se incrementa muito mais. Tá certo? Quando se fala de análise de nutrição, principalmente falando da nutrição mineral, tem que se trabalhar com análise de solo. Vocês não podem plantar mais com adubações básicas, adubações que vocês colocaram toda a vida e andam colocando até agora. Fórmula X, fórmula 4,14,8, fórmula 4,30,10. Essas fórmulas podem ser ideais para um, mas não para outros. Tem que ter uma análise de solo para saber se eu uso essa fórmula ou se eu uso um elemento simples, o que eu devo usar, e o que eu devo colocar e o que não devo colocar. A preocupação da Cosmocel e também de muitas empresas é que os solos estão começando a ficar muito saturados de minerais. E isso já começa a ser um ponto negativo por limitar a produtividade. Um solo saturado de minerais, a única opção dele ser rentável é que tenha muita água. Muita água, mas isso não acontece. Então, a gente tem que abaixar essa quantidade de sais. Tem que fazer a planta comer e manter o solo numa quantidade de sais menores. Porque, é claro, o volume de água não é tão avantajado hoje em dia. Principalmente quem planta sem irrigação. Aqui eu estou dando um cenário para os técnicos, não sei se produtores que estão aqui também têm habilidade de enxergar alguma coisa de análise de solo. Eu só vou mostrar um cenário importante na questão de qualidade, que é o que a gente mais foca, que está mais focando nesse assunto hoje. Aqui temos uma análise, um resumo do resultado que vem de laboratório, e sempre se aponta um percentual de cálcio no solo muito baixo. É muito comum, no sul do Brasil principalmente, ter esse cenário aqui, cálcio muito baixo. E isso aqui afeta totalmente a questão de qualidade dos produtos finais, da produtividade. Sempre vai ter produtos de má qualidade, de má formação, tortos,
e N fatores. Potássio sempre está bem, ou muito excessivo às vezes, porque o pessoal costuma colocar muito potássio, e é um elemento muito cíclico, ele quase não vai embora com a produtividade, ele sempre fica no solo. Ele é muito comum ficar no solo. Então, muito cuidado com o potássio. Mais atenção ao cálcio, muita atenção ao cálcio. Magnésio é também costumeiro aqui na região sul ter altas quantidades, por questões já de solo, já mostram pedras que têm muito magnésio, então cuidado com a aplicação de magnésio, porque deixa as plantas bonitas? Deixa. Fica um verde muito bonito? Fica. Mas a planta fica fraca porque não tem cálcio. Magnésio são substâncias, são elementos que estão envolvidos na construção da planta, como tijolos e argamassa. Mas o cálcio, se eu for ilustrar ele numa planta, quando ele é uma planta bem fabricada com cálcio, uma planta parece uma borracha. Ela enverga, ela torce, você pode apertar as folhas, ela volta e não quebra. Isso é uma planta feita com cálcio, principalmente. Quando ela não acha o cálcio e utiliza mais magnésio, para fazer pectatos de magnésio, por exemplo, a planta fica que nem papel, quebradiça, e principalmente se ela absorve muito potássio também. Combinando com magnésio e potássio, a planta fica muito quebradiça, fica até grossa a folha, o tronco, mas quebra com uma facilidade enorme. Qualquer ventinho quebra. Qualquer ventinho trinca a folha e entra uma doença, entra um fungo. Mas com cálcio não, com cálcio vai ter uma planta bem emborrachada, digamos assim. Ela vai torcer qualquer vento que não vai afetar muito a planta. E vão ter plantas com fenotipo mais desenhado, digamos assim. Vocês vão ver que a planta é mais reta, a folha é bem mais formada, o fruto é mais reto, tem o formato genético bem expresso. Tá? Isso. Então, muito atento a isso, façam análise. A Agrogirassol apoia vocês, leve análise lá, leve as amostras. Todo produtor tem por obrigação de tirar a amostra de solo. Vocês têm que tirar. 20 centímetros, um buraco, de cima e embaixo, um bifão. Coleta vários pontos, 10, 15, 20 pontos, mistura, leva um pouquinho para a Agrogirassol e vai para o laboratório. Tá? Quem tem extrator, eu não sei se a Agrogirassol tem extrator, empresta, vai, tira, traz de volta. Sim? Na pá mesmo, mas tem que tirar. Pelo menos quem planta pepino, se quer ter um bom rendimento, ou seja, produzir bastante e gastar pouco, precisa fazer análise. Tá? Essa é a eficiência produtiva. Outro cenário, também falando de solo, o cálcio sempre perde nas entradas para dentro da planta, tá? Nas relações entre outro elemento da mesma porta de entrada, digamos assim. Então, o magnésio sempre prevalece, sódio, não é o caso de vocês, mas pode ser para quem usa muito esterco de galinha, futuramente pode ter excesso de sódio no solo. E o cálcio sempre é um elemento que perde na entrada. E assim vocês têm plantas cada vez mais fracas, cada vez mais dependentes de aplicar muito veneno para combater. Tá certo? Aqui, como estava mostrando, é o ciclo do material orgânico que todo mundo gosta de usar, mas tem que usar certo. Tá? Qualquer resíduo orgânico, vegetal ou animal, a transformação mais rápida que acontece em meses ou anos é a liberação de minerais, do que tiver dentro desse material orgânico. Pode ser principalmente nitrogênio e micros também, e outros elementos que possa ter. E logo a planta toma, rapidamente. Mas uma outra parcela desse material orgânico vai ser transformada por micro-organismo, e também vai ser liberada de imediato bastante CO2, que é o que a planta mais precisa. Porém, nessa decomposição, vai formar esse monte de substâncias, açúcares, polifenóis, compostos nitrogenados, compostos nitrogenados e um monte de outros elementos. Tá? Desses elementos todos, vai se gerar uma substância, depois de 50 anos, que chamam substâncias úmicas, ácidos úmicos, humus, todo tipo de informação que você escuta no mercado hoje, chamando de ácidos úmicos ou humus, seria a palavra mais correta. Tá? São essenciais essas substâncias, porque elas vão interferir muito
no solo de vocês. Vão tornar eles muito mais férteis, muito mais férteis. Mas isso demora muito tempo para essa substância ficar pronta. Tá? Então, esse é o ciclo que vocês devem conhecer do material orgânico. Então, para tornar o solo muito macio, vai demorar muito, usando o material orgânico. Então, não adianta enterrar. Mesmo enterrando, esse processo aqui não se modifica. Pode ser até pior. Tá? Aqui, algumas condições de solo que eu coloco para vocês, principalmente aqui nessa região, que mostra essa situação de solos ácidos. Por quê? Por que são ácidos aqui? Porque chove mais. Regiões que têm mais chuva, têm muito mais acidez, por uma questão de incrementar no solo muito hidrogênio da água. Tá? Então, vocês, todos que estão nessa região cultivando aqui, têm esse cenário que eu estou mostrando aqui aproximadamente. Tá? Deficiências. Potássio, magnésio, cálcio e zinco. São comuns em solos ácidos. Tá? Mas, novamente, estou destacando o cálcio, que é o elemento de aumenta a qualidade das plantas, qualidade das colheitas. Tá? Tempo de colheita também pode ser muito maior. A conserva pode durar muito mais tempo. Tá? Mas esse é o elemento que vocês têm que se atentar. Problemas de lixiviação. Por que lixiviação? Porque tem tanto alumínio no solo, manganês, ferro e talvez nitrogênio amoniacal, que não cabe mais cálcio em nenhum desses elementos. Por isso que chama-se um problema de lixiviação. Não porque é areia, porque não cabe mais, porque está sendo ocupado por esses aqui que estão em excesso. A acidez, a toxidez, digamos assim, é o excesso desses elementos aqui. Então, por isso que se chama um solo ácido, não dá para colocar cálcio no solo. E alguns elementos também, como fósforo, enxofre e molibdênio, podem ser problemas nos solos ácidos, que essa região mostra. Tá? Por adsorção, precipitação, lixiviação, esgotamento da matéria orgânica, porque a matéria orgânica aqui se decompõe em alta velocidade, né? Baixa população bacteriana e desnitrificação. Um fator também que não apareceu no outro slide, mas esse nitrogênio amoniacal que sai da matéria orgânica, normalmente ele se fixa no solo, não lixivia com facilidade. E o problema dele se fixar no solo é ele ocupar o espaço de um cálcio. Então, às vezes, eu coloco muita matéria orgânica e, de forma indireta, eu prejudico um pouco a absorção de cálcio, porque daí eu não deixo espaço para guardar cálcio no solo na forma de calcário ou qualquer outra fonte que vocês coloquem. Tá? Então, é muito importante que a matéria orgânica seja colocada em cima e não enterrada, para que também o nitrogênio amoniacal não afete o cálcio no armazenamento no solo. Tá? Aqui é um outro cenário, que são solos alcalinos, que eu acredito que não é nenhuma região que deve ter esse problema. Tá? São regiões mais norte. Tá? E só coloquei o slide para que vocês vejam que totalmente ao contrário da acidez. Tá? O que temos problemas de solo ácido, não temos em solos alcalinos, tudo ao contrário. Tá? E essa lei do mínimo, que dá para se observar com muita tranquilidade quando se faz uma leitura de análise de solo. Uma leitura bem simples, é descobrir que elemento no seu solo está afetando a sua produtividade. Normalmente você coloca muitos adubos, calcário, fertilizantes, um padrão comum de plantar, e nunca se atenta para fazer uma leitura mais fina e saber que elemento que está afetando a sua produtividade. Eu já usei o melhor adubo, o melhor fertirrigação, o melhor foliar, o melhor agrotóxico, e ainda a produção não aumenta. Não aumenta porque você não lê o seu solo, não sabe o que está afetando a produtividade. Pode ser um potássio, pode ser um enxofre, um cálcio. Um elemento afeta tudo. E se você corrigir só esse elemento, a produção já aumenta. Eu posso tirar toda a adubação básica sua, ver se tem um elemento afetando, corrigir ele e a produção sobe. Sem adubo. Só um elemento. Há casos aqui no norte do Paraná que produtores plantaram cebola só com potássio, porque era o elemento limitante. O dinheiro estava curto, coloca só o potássio e a produção da cebola subiu, sem pôr fósforo, sem pôr nitrogênio.
Tá? O nosso solo é muito rico em nitrogênio. Só que precisamos ajudar a planta a cultivar o solo para liberar o nitrogênio preso nele. Há muita quantidade. Tá? Então, o problema do mínimo, às vezes, também não é só o elemento que está baixo. Pode ser um desequilíbrio. Por exemplo, eu tenho um excesso de potássio e afeta o cálcio. E esse é comum. Esse é o mais comum encontrar. Todo mundo força, quando sai o frutinho, quando sai o pepininho, força no potássio. E aí afeta o cálcio, afeta o nitrogênio. E aí eu tenho fruto pequeno, fruto torto, ou se sai perfeito, tem uma baixa qualidade. Murcha rápido, não aguenta tempo de pós-colheita. Tá? Por quê? Porque não foi construído com cálcio. E de quem é a culpa? De quem colocou muito potássio. Por isso que tem que conhecer o solo. Será que eu tenho que pôr potássio mesmo ou será que eu posso produzir sem potássio? Porque o meu solo já tem muito potássio. Assim funciona muitas regiões que cultivam hoje sem potássio. É definitivo? Não é definitivo, porque ele vai produzir 1, 2, 3. Na quarta, agora tem que pôr, acabou. Tem que colocar, ótimo. Assim é mais eficiente. Então, existem bastante elementos que eu posso colocar em excesso. Magnésio também afeta o cálcio, está vendo? Sódio também afeta o cálcio. O sódio vocês não aplicam de forma consciente, porque, como eu disse, ele vem muito em esterco de galinha. Porque isso é um resíduo das fezes das galinhas, por motivo da sua ração. Então, infelizmente, vem sódio e ele acaba incrementando no solo e aumentando. Tá? Mas não é uma situação muito gritante, muito tão preocupante, porque também é um elemento fácil de fazer lavagem nele. Mas o magnésio, sim, é bem problema. Calcários dolomíticos, por exemplo, com muito magnésio, onde já tem muito magnésio. Não pode. Tirar análise, mandar para o girassol e saber o que calcário colocar. Com magnésio, sem magnésio, ou só com um pouquinho de magnésio. Tá? Então, aqui diz, o que a gente colocar errado prejudica o outro elemento. E assim prejudicamos o próprio cultivo que a gente faz. Tá certo? Aqui um cenário bem amplo também. Tá? Eu destaquei algumas situações de deficiência, de fatores que induzem deficiência nutricional, envolvidos praticamente em cálcio. Tá? Então, temos lixiviação, chuva pesada, irrigação pesada, em solos leves, principalmente, solos arenosos ou de textura média. Sempre você lixivia mais o cálcio e perde mais o cálcio. Então, tem que ter consciência de quanto fazer de rega. Se eu faço uma rega pesada, se eu faço vários pulsos por dia, para que eu não afete o elemento. Matéria orgânica alta, como eu falei, pus muito esterco, esterquei demais. Então, eu vou afetar o cálcio novamente. Está aqui. Por quê? Porque eu vou pôr amônia, e a amônia compete na adsorção no solo. pH baixo, pH ácido, como a gente já viu lá atrás, vai ocupar o espaço que o calcário precisaria estar. Então, tenho que modificar esse pH, pelo menos, para cultivar a minha lavoura. Solo arenoso, outro fator que também tem relação com a lixiviação, a mesma coisa. E solo mal drenado, ou solo encharcado, também tem os sérios problemas de cálcio. Tá? Porque daí ele fica extremamente solúvel e pode fazer fixações com fósforo, virar fosfato de cálcio e outros elementos. Então, esses são cenários de nutrição que eu estou passando para vocês, de forma bem resumida, simples, para que vocês se atentem muito a pequenos detalhes da nutrição, que muitos, às vezes, não se atentam. Análise de solo, que é fundamental para quem está cultivando, não dá para cultivar mais sem análise de solo, porque você gasta muito e, no final das contas, você não tem rendimento, e isso afeta toda a comunidade agrícola. Tá? Bom, não sei se eu fui tão rápido, 5 minutos, estão no tempo. Né? Nosso esforço, falando de Cosmocel do Brasil, é ajudar o produtor a produzir com o menor investimento possível ou produzir mais com o mesmo investimento, tá? Sem tanta dependência do preço de comercialização. Isso eu estou aqui dizendo de forma generalizada. Tá? Não dá mais hoje para a gente falar para o produtor, não, aplique isso, aplique isso, aplique isso. Senão a gente tem que olhar o cenário que ele vai cultivar
e dizer para ele, aplique só isso. É o que basta. Senão, o retorno não vem para ninguém da comunidade agrícola toda. Certo? Agradeço a todos, estou à disposição das perguntas, e mais uma vez agradeço à Agrogirassol pelo convite. Muito obrigada. Quem desejar fazer perguntas, então, levante a mão que nós vamos recolher as fichas. Vamos, então, mudar um pouquinho, vamos abrir o microfone para quem desejar fazer as perguntas. Aproveitando a oportunidade, eu nunca vi tanta ênfase de alguém em cima de cálcio. Eu acho que é um assunto não muito discutido ainda hoje, né? Eu fiquei impressionado com essa situação toda, porque eu tenho anos e anos e anos, né? Agora, isso aí eu acho que está sendo pouco divulgado, né? Porque eu até pego pela localização, eu conheço bem a região também, tá? E hoje calcário aqui se usa tudo calcário dolomítico, não? Perfeito. A posição do senhor está certa. O calcário dolomítico é muito comum. E a falha de tudo isso é a falta de análise de solo. Porque e a falta de conhecimento desse item, eu acho. Exatamente. Porque se criar como um padrão, analisar o solo, como outras culturas já estão criando um padrão, por exemplo, vou falar de frutas em regiões assim mais acima, que trabalham... Acabou a colheita da fruta, imediatamente já está automático, tira análise. Acabou a análise. E vai para o laboratório e vai saber o que vai fazer no outro ciclo. Quando faz análise, o cálcio entra em ênfase, porque se fala de calcário, se fala de calcário, se fala de cálcio. Agora, quando você não tem análise, o cálcio fica esquecido. E o pessoal, às vezes, tem muita falta de... Assim, é culpa toda nossa, técnicos também, que não informam o produtor direito, não comunicam direito, ficam detendo informação em vez de soltar informação. Tá? Que acidez é normal, não é nada assim ruim. É o ambiente, aquele local é ácido, você tem que viver na acidez. Como vocês produzem na acidez, Petrolina produz na alcalinidade, Mossoró produz na alcalinidade a pH 10, e vocês produzem a pH 4. Tem que viver dentro do pH. O que muda nesse pH não é ele estar baixo ou estar alto, é ter cálcio ou não ter cálcio. Simples assim. Se tem cálcio, produz no pH ácido. Se tem cálcio, produz no pH alcalino. Igual. O pH nós nunca vamos alterar. Ele vai alterar um pouquinho quando você põe o calcário, depois ele volta. Sobe um pouquinho, volta, porque a planta come cálcio. Então, calcário não é corretivo, calcário é adubo. Claro que corrige o pH momentaneamente, mas hoje é melhor chamar calcário de adubo. Existem vários tipos de calcário. Calcário já, acho que até o Ministério pensou já ouvi conversas de tirar esse segundo nome, dolomite, calcite magnesiano. Arranca fora. Não precisa. Precisamos ter calcário com números. Tanto de cálcio, tanto de magnésio. Tanto de cálcio, tanto de magnésio. Só cálcio. Porque daí chegou a análise na mão de quem vai interpretar. Bom, põe esse calcário, põe esse calcário, põe esse calcário. Apenas complementando, eu e o Adelmo somos culpados por boa parte disso aí também, porque na década de 80 nós distribuímos calcário num outro segmento, que nós trabalhávamos no setor fumageiro. Tá? Uhum. E isso resolveu a maioria dos problemas na época, principalmente na região do Planalto. Mas, hoje, pelo que se vê, ele está sendo um pepino, digamos, nessa específico. Ou não sei se a cultura do pepino talvez é mais exigente ou é mais suscetível a isso. E mais gente no cálcio, e outra, é uma cultura... Temos uma fitotoxicidade de magnésio? Sim. Excesso? De magnésio? É. Sim. A planta vai absorver o que tiver mais fácil. Ou é magnésio, é cálcio, é potássio. Não, mas pelo jeito está sobrando. Está sobrando magnésio. Então, o que ela pega mais fácil é magnésio. Aí fica verde, bonita, mas fraca. Aí tem doença, aí a resistência tem praga. A resistência cai muito, 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 muito. Então, façam análise sempre. Acho que o Agrogirassol trabalha com o IBRA, se não me engano. É um laboratório muito conceituado, tem resultados excelentes, então pode confiar.
Pagre faz alguma coisa também? Sim. Eu queria saber se o gesso agrícola seria uma boa fonte de cálcio? De certa forma, sim, mas tem que saber utilizar ele. O gesso agrícola ele se encaixa como um adubo igual ao calcário, só que ele é muito solúvel, solubilidade alta, então ele solubiliza rapidamente. O que acontece com o gesso, se ele solubilizar, por ele solubilizar muito rápido, ele também consegue... o gesso é uma combinação de enxofre com cálcio. Tá? Então, eles se solubilizam, há essa separação desses elementos. O cálcio pode fixar no solo ou pode entrar na planta, mas o gesso, o enxofre, pode pegar outros micros, que às vezes estão em pequena quantidade, e mergulhar com eles perfil abaixo. Então, o que acontece? Você pode tirar um pouco de micro que esteja na camada de 0 a 20 para uma camada mais profunda. E aí a planta pode ter um déficit de microelemento. Então, o que é aconselhável fazer? Existem algumas regras para gesso. Menos que 500 kg por hectare, você pode jogar tranquilamente, de forma que fosse uma cobertura. Tá? Mais de 500 kg não dá para jogar dessa forma. É melhor tirar uma análise de solo, química e física, com a agrogirassol. Com esses dois resultados, dá para eles calcularem quanto de gesso coloca, exatamente em função da argila do solo. Aí não tem o perigo de acontecer essa parte ruim. E um outro fator limitante também, uma regra para gesso, é nunca colocar ele em pH menor que 6. Porque ele também é um sulfato, então ele acidifica o solo. Então, a intenção é que se use sempre com pHs um pouco maiores. Tá? Mas eu teria muita cautela com gesso. Menos de 500 kg por hectare, tudo bem. Mas, se for colocar mais que isso, ou várias aplicações de 500 kg por hectare, tem que ter cuidado. Então, por isso, se embasem na análise. Basta uma análise só de textura, que vem argila, para poder fazer a conta. Tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta que não é propriamente técnica. Muito antes de eu conhecer esse mercado de pepino, e o Adelmo sabe bem disso, nós podemos dizer assim que todo mundo aqui também é consumidor do pepino em conserva. E muito do que eu aprendi com o seu Adelmo indica que tudo isso aí que você falou sobre cálcio, ele também está diretamente relacionado na qualidade do produto no mercado. Por exemplo, muito antes de eu conhecer essas informações, às vezes a gente ia no mercado e comprava uma marca lá determinada de pepino, e aí ponhava na mesa da família e dizia, mas esse pepino não é muito gostoso porque ele é mole, ou uma coisa parecida. Aí você acha outra marca, compra e o produto é crocante. Só que a gente vendo tudo isso e o pessoal da indústria está aqui para me corrigir se eu estiver errado, a indústria não tem nada a ver com isso aí. Ele vem já da propriedade de quem produziu, ou seja, ou falta de cálcio, ou o cálcio na medida exata, ou coisa parecida. Eu queria que você complementasse aqui que eu estou falando, para o produtor entender o quanto que isso é importante para o consumidor final. Porque eu acho que todo mundo aqui trabalha para que o consumidor final fique satisfeito com o produto que está lá no mercado para ser vendido. E é dali que vem o dinheiro que gera a receita dessa cadeia produtiva. Perfeito, complemento sim. E boa pergunta. E não é para sair daqui e correr na lavoura de pepino e encher de cálcio. Calma. O equilíbrio nessa situação é importante. Para que eu não tenha um pepino borrachudo para mastigar e nem quebradiço demais que desmancha dentro da conserva, eu preciso ter um equilíbrio excelente entre potássio e cálcio. Os dois têm que estar nivelados. A planta tem que comer os dois em proporções adequadas, tanto potássio quanto cálcio. Nem mais um, nem mais outro. O excesso de potássio, o pepino vai se desmanchar dentro do pote. O excesso de cálcio, o pepino vai virar uma borracha. Então, precisa de equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Tá? Então, sua pergunta foi oportuna para que o pessoal, calma, não corra para a roça aplicar cálcio correndo. O excesso do nitrogênio, além de causar doença para a planta, também ele danifica o fulgor. Sim, o excesso de nitrogênio é uma boa pergunta. E é uma boa pergunta para a gente defender o nitrogênio um pouquinho. Ele não é vilão da história, gente. Ele é um excelente elemento, ele atua de forma de alta performance. Se põe ele para crescer, ele cresce mesmo, não importa o cenário. Nitrogênio é um dos melhores elementos em eficiência.
ele cresce tudo que você colocar. A questão é como cresce, fraco ou forte. Então, quando o nitrogênio entra em ação, o cálcio tem que estar colado nele, junto. Cálcio e nitrogênio têm que entrar sempre juntos. Por quê? Porque se só entrar nitrogênio, a planta vai crescer com células muito mole, muito fácil de arrebentar. Por isso que a gente às vezes põe a culpa, ai, que nitrogênio não posso colocar, que é uma merda. Amolece a planta se arrebenta, a planta fica vigorosa e cai. Mas se eu pôr cálcio junto, não, vai crescer firme. Tá? A questão é, cálcio e nitrogênio têm que andar juntos na adubação, ou no equilíbrio de solo. Tá? Os dois sempre têm que ser juntos. Eu vou pôr o nitrogênio, por segurança, falando de forma comum, se eu vou pôr o nitrogênio, coloque cálcio junto, no mesmo dia. Faça no mesmo dia, para garantir esse crescimento forte, tá? Estruturado. Dá mais, né? E tem alguma semente que você produz menos, né? Onde é que fica a semente nesse parâmetro aí? A semente genética. Bom, a semente faz uso do cálcio da mesma forma com que qualquer outro tecido faz uso. Claro, se a semente consegue, se a planta consegue lançar ou ter cálcio disponível para a semente, para ter uma semente maior, com mais células, obviamente, essa semente carrega mais código genético, carrega mais substância de reserva para o próximo nascimento. Então, tem tudo a ver com a semente, principalmente. Tudo a ver com a semente. A única coisa que a semente tem um parceiro junto, que a gente chama de CAP, que sempre que o cálcio está visando a semente, tem que ter fósforo junto, porque a semente tem que armazenar também energia. Então, para a semente, o foco sempre tem que ser cálcio e fósforo, para quem vai produzir semente. Tá? Mas o cenário é o mesmo para qualquer parte da planta. Mesmo semente, flor, qualquer tecido tem que ter cálcio em quantidade satisfatória. Sim, não. Vamos colocar de outra forma. O equilíbrio é mais fácil se você coloca uma fonte de calcário no solo. Porque a fertirrigação é um recurso mais instantâneo, mais rápido. Quando eu não consigo um equilíbrio rápido no solo, a minha solução é entrar com a fertirrigação, para cobrir esse déficit da parte sólida, digamos assim. Então, por exemplo, eu pus um calcário, mas eu sei que ele vai demorar para reagir. Estou cultivando pepino, é muito rápido a cultura. Então, pode ser que o calcário não chegue a tempo durante o crescimento da planta. Então, eu tenho que me apoiar em fertirrigação, colocar um cálcio na fertirrigação. Agora, se eu me programo, coloco o calcário muito antes de transplantar o pepino, aí sim eu não vou depender tanto da fertirrigação. Mas quando é uma situação que muitos produtores fazem, coloca o calcário e depois já quer plantar no outro dia, aí tem que depender mais da fertirrigação. Aí é uma questão de programação. Pepino é rápido, então nada deve ser colocado próximo ao seu transplante, tem que ser antecipado, principalmente se a fonte é pouco solúvel, como é calcário. Tá? E outra coisa para calcário, só complementando, o mais fino possível, gente. Nessa história de calcário em grânulos, está errado, tem que ser fino. Porque quanto menor a partícula, mais fácil para ele dissolver. Se aumentar o tamanho, pior é para dissolver. Tá? Bom, eu queria que você me falasse alguma coisa em relação à cobertura nos intervalos de plantio. Por exemplo, que plantar as coberturas que estão disponíveis que mais ajudam nessa cultura do pepino. Pepino não dá para dizer assim que tipo de elemento colocar antes que a gente veja uma análise de solo, porque, como eu disse, pode ter muito potássio e pode ser que eu cultive o pepino só com nitrogênio e fósforo, ou vice-versa. Pode ter muito nitrogênio e fósforo, cultive o pepino só com potássio. Agora, as coberturas têm que ser o mais parcelado possível, se o solo for mais arenoso. Então, as coberturas têm envolvimento, uma relação mais próxima à sua textura de solo. Se a textura do seu solo é mais arenosa, então fracione toda a sua cobertura, porque senão você vai perder muito por lixiviação. Mas se o seu solo é mais argiloso, você pode ter coberturas de 3, 4, 5 dias de diferença uma da outra. Não há problema nenhum. Mas se é arenoso, lembre-se, parcelar, se possível, todo dia, para você não perder adubo comprado. Vou perder dinheiro, né? A colocação dele seria rotação de cultura. Na verdade é o seguinte, tem um intervalo de plantio de uma roça a outra, você às vezes tem o período do inverno, e nesse momento você pode plantar aveia, pode plantar tudo que for
possível? É esse tipo a minha pergunta. Você fala rotação de culturas. Entendi. Desde que não seja da mesma família do pepino, qualquer outra cultura pode ser plantada, não há problema nenhum. Só por questões de você não manter o patógeno que prefere aquela cultura, como as cucurbitáceas. Então, qualquer outro tipo de rotação. A ideia seria aproveitar essa rotação e cultivar um material de cobertura morta para você fazer CO2. Vocês poderiam desenvolver um plantio direto de pepino, como já a AgroSource já está trabalhando, um plantio direto de pepino. Evitaria capina, evitaria herbicida, evitaria um monte de coisa. E teria muito CO2. Então, nessa rotação, procurar um milheto, algo que a Jagro já só pode recomendar para o clima de vocês, tá? E faça uma boa matéria seca, um bom material morto para gerar CO2. Que faz o pepino amolecer a pontinha dele e estragar mais rápido? Não é o produto que faz amolecer. Ele amolece porque porque não chegou cálcio a tempo lá. Então, o pepino vai crescendo, vai desenvolvendo, mas ele tem um reloginho em cada célula. O cálcio tem que chegar no tempo certo. Se não chegou, é feita uma célula fraca, uma célula como se fosse uma bexiga super cheia, bem fininha. Mas aí qualquer movimento que dê, qualquer entradinha de potássio a mais, ele trinca, e aí estoura essa ponta. Aí tem a oxidação e tem esse amolecimento. Então, na verdade, é um sinal que o cálcio chegou atrasado na formação do pepino. Você teria que colocar mais cedo ou talvez usar um recurso que chama foliar. Fazer mais cálcio foliar, talvez, para dar um retoque nesses frutos. Ou seja, pulverizar só os frutos com cálcio para dar tempo. Porque o cálcio, assim, o cálcio é o único elemento de todos os elementos que entra como regra. Os outros elementos, eles entram na planta e vão para qualquer parte, a qualquer local. O cálcio, ele segue uma regrinha. Ele entra na primeira folha, segunda folha, terceira folha. Ele nunca vai lá no final, direto. Então, enquanto ele não completa todas as folhas de baixo, todos os frutos de baixo, ele não chega naquele fruto da ponta. Então, o que acontece? Às vezes, no caso, como ele falou, põe muito nitrogênio, a planta cresce rápido. Só que o cálcio está entrando devagar. Aí que é o desbalanço cálcio-nitrogênio. Aí a culpa é do nitrogênio, não é culpa do nitrogênio. O nitrogênio fez o trabalho dele. É que você colocou nitrogênio demais. Então, a planta se acelerou muito, mas você não acelerou o cálcio. Então, se você acelera a planta, acelere o cálcio também. Ou dê um suporte foliar mais agressivo. Tá? Obrigado. Sim. E vocês dizem que é boro. Nós chamamos de deficiência de boro e cálcio. Sim, mas eu acredito que é mais de cálcio. Foi o único produto que nós conseguimos para eliminar esse... Sim, e foi um cábio que o senhor usou e eliminou. Exato, mas eu acredito que o problema é mais cálcio. O boro tem deficiências, mas estão envolvidas mais na flor, não diretamente no fruto formado. O boro não participa muito da formação do fruto, mas na formação de pólen, expressão genética e outros fatores. Então, é muito mais provável que seja cálcio. Sim, porque os dois estavam juntos, mas... Sim, pode ser. E uma boa colocação do seu Adelmo aqui também, que você tem que observar que quando existe uma deficiência nutricional que você possa dizer é deficiência nutricional, tem que acontecer em 99% das plantas. Certo? Se algumas plantas acontece uma deficiência, não significa que é nutricional. Pode ser patogênica, pode ter um patógeno interferindo na absorção radicular. Então, para que vocês não coloquem culpa às vezes num elemento, primeiro interpretem o globo da lavoura. Todas têm a deficiência? Tem. Então, é a deficiência. Não, só essa tem. Então, analisem particularmente, investiguem particularmente essa planta. Pode ser que a provocação, que parece ser um boro, um cálcio, um zinco, um manganês, não seja. Pode ser que seja um patógeno, que só está bloqueando a absorção. Pode ser gotejador entupido. Isso é muito comum. Eu tenho deficiência. Vou olhar o gotejamento, está entupido. Exatamente. Então, nutrição, tudo que se diz respeito à nutrição tem que ser o maior número de indivíduos possível mostrando o mesmo problema. Tá? Análise só. Qual? Não é uma praga, aquele é uma má construção do pepino, que não ficou bem construída, estourou. Como a pergunta dele também da pontinha.
Não. Não vi isso. Vamos a ver. A foto está muito ruim, precisava ver mais de perto. Acontece em todas as plantas ou não? Na roça inteira? O mais aconselhado, eu não sei o que é isso, difícil de interpretar pela imagem, mas o mais correto seria ter uma análise de folha, para a gente ver que elemento que não tem nesse momento. Uhum. Se aplicar mais. Mas eu aconselho que seja feita uma análise de folha primeiro, porque há um elemento que pode estar faltando ou um elemento intoxicando, um dos dois. Pode ser no solo o problema, algum patógeno. Aham. Pode ser um problema de fusário que ele não está puxando. Isso é uma fusário, e se como eles estão falando, se for uma fusária, um pitchum, o boro ajuda de certa forma. Porque vou dizer o que o boro pode fazer, que se usa muito em trigo. Você aplica uma alta dose, uma dose um pouquinho mais forte de boro, ele dilata o vaso e aí a doença não se expressa. Então pode ser que você mascarou a doença. O que eu queria colocar é o seguinte, eu produzo vinho há mais de 20 anos. E só o ano passado que chegou na minha lavoura. Eu sempre acho que isso é uma doença, não é deficiência, é uma doença, acaba vocês, eu sou produtor, né? Isso serve para vocês agora analisar que não é deficiência, é uma doença. Sim, mas a doença pode ser vinda por uma deficiência antes. Antes veio uma deficiência, a doença se aproveitou da fraqueza. Sim, e agora, por exemplo, o cálcio do senhor deve ter acabado, e agora está começando a precisar de cálcio. Aham. Exato. Mas é uma questão de investigar, porque às vezes um elemento que esteja faltando evita gasto de agrotóxico, um monte de coisa, e melhora a produtividade. Tá? Isso não é um negócio permanente que vai acontecer sempre, tem que investigar. Pode ser também, por isso que precisa de uma análise para poder interpretar isso. Mas a gente não pode ficar em dedução, tem que ser exato, tira a análise e analisa. Isso é a melhor coisa que se faz. Agrogirassol. Pode pegar os homens aqui. Muito bem. Que bom quando tem uma troca tão rica, né? Isso engrandece com certeza muito o evento. Agora consultem a Agrogirassol para poder ver de perto que problemas são esses e orientá-los, né, na melhor solução, com certeza. Agradecemos muito essa participação de vocês. Seu Pedro, muito obrigada pela palestra.